Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui para mais uma aula de UiPath Studio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravadores, certo? Então a gente está aqui na nossa tela inicial do UiPath, então vamos criar nosso processinho aqui. Clicando, como a gente já sabe, é só colocar aqui o nome do nosso processo, que aqui vai ser aula 2 mesmo. Aula 2. Vamos escolher a nossa pastinha onde a gente salva todos os nossos projetos. E aqui vamos colocar a descrição como aula sobre gravador. E a gente vai falar também um pouquinho sobre variáveis e variáveis. E vamos clicar em criar. Bom, na aula passada a gente fez um robô bem simplesinho, onde ele fazia um cálculo na calculadora, clicava nos botõezinhos lá e mostrava pra gente essa informação em uma message box. Hoje a gente vai criar esse mesmo robô, tá? Só que a gente vai criar ele de uma forma diferente. A gente vai criar ele com base no gravador de passos, certo? Então vamos lá. Já abriu aqui o nosso projeto. A gente vai abrir nosso fluxo main. E a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui a nossa calculadora. Belezinha. Então vamos lá. O nosso gravador normalmente ele está bem aqui, ó, localizado bem aqui. A gente clica nele e ele vai abrir uma ferramenta pra gente de gravação aqui, ó. A partir de agora, tudo que a gente fizer aqui no sistema operacional com relação a cliques, mover as coisas e tudo mais, ele vai interpretar isso como uma das atividades que a gente tem disponível lá dentro do UiPath Studio. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui na nossa telinha de calculadora, certo? Aí ele já identificou aqui, ó, um Use Application, tá bem? Tá vendo? E agora a gente vai clicar e fazer a nossa conta como se fosse normal aqui, tá? Então vamos lá, 8 vezes, não lembro qual foi o último número, a gente colocar 8 vezes 5 aqui, 8 vezes 5 igual, certo? Olha só que legal, ele já vai identificando aqui pra gente todas as atividades que a gente quer de clique. E por fim, o que a gente precisava era coletar essa informação aqui, certo? Então a gente vai clicar aqui, só que ele vai acabar identificando pra gente aqui como um clique. A gente não quer um clique, certo? Então vamos deletar ele aqui, que a gente não quer um clique. O que a gente quer? A gente quer um getText. Aqui do lado, ó, ele abre uma opçãozinha pra gente com algumas outras opções, que a gente também pode até selecionar qualquer uma delas. Então a gente tem aqui logo de cara o getText. Selecionando ela, ele já seleciona uma atividade diferente aqui pra gente, certo? Então, aqui de interação com o nosso ambiente é a única coisa que a gente vai fazer, certo? Então a gente clica aqui em guardar e voltar ao estúdio. E olha só que legal, gente. Ele já faz pra gente todo aquele trabalho que a gente teve de puxar aqui as atividades para dentro do nosso ambiente e já coloca tudo certinho aqui pra gente. A única coisa que vai ficar faltando, ó, é a gente colocar aqui a nossa variável. Lembra que a gente estava falando de variáveis? Então a gente vai falar aqui, vai salvar aqui e vai criar a nossa variável. Mas antes disso, ou melhor, vamos logo para isso, vai. A gente cria aqui a nossa variável, vou criar com o mesmo nome, str resultado, certo? Do tipo string, porque ela salva textos dentro da sequence principal. Uma coisa interessante, ó, aqui ela tá como sequence, certo? Por quê? Porque eu estou escolhendo salvar ela dentro dessa sequence principal aqui. Se eu mudar aqui o nome dela, é só clicar na caixinha aqui, apertar F2 e mudar o nome dela, por exemplo, exercício com gravador. Magicamente aqui embaixo nas nossas variáveis no escopo, tem que selecionar aqui a caixinha e já muda o nome para ela aqui. Então isso é legal que é tudo interligado, tá? Então se você mudar lá, vai mudar aqui também. Se eu chegar aqui e salvar minha variável aqui, ó, vou chamar minha variável aqui. E eu vier aqui por acaso e mudar o nome da minha variável para, sei lá,
stay result, para ficar meio internacional. Ele já muda automaticamente aqui o nome da minha variável também. Por quê? Porque imagina que você usa essa variável em vários pontos diferentes do seu código. O seu código é enorme, gigantesco. Quando você mudar o nome dela aqui, ela vai mudar em todos os campos em que você usou essa variável, porque assim você garante que você não vai ter uma variável com um nome que não existe ali do nada, né? Então isso garante com que fique tudo certinho. Beleza? Então tá. Aí agora, pra gente manter o robô exatamente como estava na última aula, a gente só precisa agora de uma message box. Aí sim a gente vem aqui na nossa aba atividades, puxa o message box e escreve mais uma vez. Aí coloca aspas, esse, melhor, peraí que no teclado, o resultado da sua conta feita com o gravador é de dois pontos de espaço. Depois das abas a gente vai concatenar a nossa variável. Como que a gente concatena duas informações? Com o símbolo de mais. Então a gente dá um espaço mais, espaço e chama a nossa variável mais uma vez. Beleza? Então agora se a gente der o executar aqui, vamos só fechar aqui a nossa calculadora, ele vai executar exatamente da mesma forma como na aula passada. Ele vai abrir a calculadora, começou a execução, abriu a calculadora, e fez a continha e colocou pra gente aqui o nosso resultado. Não sei se vocês viram, ele clicou ali no E de Euler, né? Na calculadora. Isso foi porque na hora que a gente selecionou a aplicação, a gente clicou aqui por engano. Então ele gravou esse clique também, ó. Tá até aqui, ó. Então, se a gente não quiser essa questão, a gente só vem aqui, ó, e deleta. Eu nem tinha percebido. E aí pronto, essa atividade vai sair. Se a gente executar aqui ela mais uma vez, ó, deixa eu até fechar ela aqui, ele não vai mais clicar nesse Ezinho. Começou a execução, abriu a calculadora e agora ele não clica mais no nosso E de Euler. Dá o resultado, fechou a calculadora e mostrou o resultado. O resultado da sua conta feita com o gravador é de 40. Beleza. Bom, gente, a princípio o exercício de gravador é isso. Vamos só falar um pouquinho rapidamente sobre variáveis. Aqui nas nossas abas inferiores, dentro das nossas tasks, né, dentro das nossas abas de projeto aqui, existem essas três abas, que são aba variáveis, argumentos e aba imports, certo? Vamos falar um pouquinho aqui então agora. Hoje a gente vai focar mais na parte de variáveis, tá? O que são variáveis? Como eu disse na última aula, as variáveis são como se fossem recipientes onde a gente guarda informação, certo? Então a gente tem diversos tipos de informação. A gente tem informações de texto, informações numéricas, informações de validações, a gente tem diversos tipos de informações. E para cada tipo de informação, a gente tem uma variável específica, certo? Aqui vocês já sabem que o tipo de variável que guarda texto é a variável do tipo string. Aí vamos aqui, eu escrevi aqui para vocês mais ou menos uma explicaçãozinha. A gente vai focar hoje basicamente em 4 variáveis, tá? São variáveis do tipo string, que servem para armazenar textos. E, por exemplo, textos são letras, maiúsculas e minúsculas, e também números, por que não? Porque os números eles podem ser interpretados como texto, como é o exemplo aqui, que é uma mistura de letras e números, mas um texto também pode ser só números. Imagine que eu tenho uma string que é A, B, C, 1, 2, 3, que nem esse exemplo aqui. Se eu apagar essas letras aqui, ele não deixa de ser um texto só porque o texto contém números, ele continua sendo um texto. Então fica com isso em mente, que não é porque são números que eu vou tratar essa informação como um número. Essa informação também pode ser tratada como um texto, tá ok? Eu vou deixar aqui o exemplo como estava antes.
A segundo tipo de variável que a gente tem é o variável do tipo int 32 ou 64. Essas variáveis são para guardar números inteiros. Ah, e qual que é a diferença dos dois? Basicamente é o range, né? É o alcance dessa variável. Essa variável aqui ela consegue armazenar números de até menos... Eita, que eu não consigo nem identificar o tamanho desse número aqui, peraí. Menos 1.000, milhão, bilhão, menos 2 bilhões 147 milhões e por aí vai até esse número gigantesco aqui. E a int 64 serve para armazenar números ainda maiores. Então, por exemplo, como assim? Digamos que a gente tem que armazenar um CPF como número. Um CPF ele vai ter mais números do que uma int 32 consegue armazenar, porque a gente tem um CPF, ele tem esse formato aqui, 123.456.7 traço 2 números. Imagina que a gente quer armazenar isso como um número, sem os pontos e sem o traço. O número de caracteres aqui vai superar a capacidade de um int 32. Então a gente teria que utilizar um int 64 para armazenar um número tão grande assim. Claro que na maior parte dos casos a gente utiliza um CPF como texto mesmo, porque é só critério de armazenamento e comparação, então não tem muita necessidade de ser um número. Mas é só um exemplo, tá? Mas se eu quiser armazenar um número quebrado, com casas decimais, aí a gente tem um outro tipo de variável, que é o tipo de variável double, que serve para armazenar números no geral, que podem ser tanto inteiros quanto números decimais, números decimais. Vamos até colocar aqui números decimais. Que aí a gente está falando de 4,5, 4,4, tem o número do pi lá que é 3,14 e assim por diante. Isso vale também para números negativos, tá? Assim como a nossa variável int. Em terceiro lugar, a gente tem a variável booleana. Para que serve essa variável? Ela serve para guardar validações. Então, como assim validações? Ela serve para guardar verdadeiro ou falso, true ou false. E para que serve isso? Digamos que você tem que fazer um acesso de um site específico e quando você entra nesse site você tem que esperar uma determinada imagem aparecer na tela do computador antes de você continuar com a execução do robô. Então você pode colocar lá uma atividade que é uma atividade específica lá que chama element exist, e essa atividade ela vai ficar verificando o site se essa imagem apareceu ou não. Se essa imagem não aparecer, esse elemento exist ele vai mandar pra gente uma mensagem de false. E essa mensagem de false a gente tem que armazenar dentro de uma booleana. O mesmo vale se for para true, certo? Então é para esses casos assim que a gente precisa, para validar se uma coisa tá lá ou não, ou se uma coisa existe ou não, e se uma conta é verdadeira ou não e tudo mais, tá? E por fim, a gente tem aqui um array. O que é um array? Um array nada mais é que é como se fosse uma lista de informações. Como assim? Um array de números, por exemplo, de números inteiros, ele pode conter vários números. Aqui no caso ele tem 1, menos 2, 53, 6 e menos 89. Esse aqui é um array de números inteiros, no caso aqui int 32. Isso a gente escolhe na hora de criar a nossa variável, que tipo de array ela vai ser. Ela também pode ser um array do tipo string, que armazena só informações de string. E também pode ser um tipo de array que armazena tudo quanto é tipo de dado. Tanto string como números, quanto booleanos, quanto tudo. Então, existem diversas formas de arrays. E aí, como que vai ser utilizado vai depender do seu processo e da sua necessidade. Tá? Isso aqui é só uma explicação bem rápida sobre variáveis. Aqui eu falei um pouquinho sobre as mais comuns, mas existem diversas outras variáveis e você consegue mudar o tipo da variável aqui, ó. Aqui você coloca um nome, você normalmente escolhe o tipo aqui. Aí aqui a gente consegue escolher booleana, int 32, string. Object é tipo uma variável que guarda qualquer tipo de coisas, tá? Pode ser texto, pode ser número, pode ser qualquer coisa. Ela vai guardar independente do tipo. Data table é uma variável que guarda uma tabela de informações. E aqui a gente tem a array, olha só.
E a array a gente escolhe o tipo da array, se ela vai guardar booleana, int 32, object e tudo mais. Inclusive a gente pode criar um array de arrays. Então é bem interessante e tudo vai depender da necessidade do seu processo, tá? Conforme você for necessitando, você vai aprendendo como utilizar todas essas variáveis aqui. Belezinha? Uma última dica. Quando a gente for nomear as nossas variáveis, a gente tem que se atentar em algumas coisas que a gente já começa a falar de boas práticas. O que são boas práticas? São atitudes que o desenvolvedor tem que ter quando ele está desenvolvendo para facilitar o entendimento da pessoa que vai interpretar aquele código dela. Imagina que você é um desenvolvedor para uma empresa X e você fez uma série de códigos lá dentro, só que você saiu da empresa. E aí dentro dessa empresa vai vir um outro desenvolvedor que vai ter que ajustar alguma coisa no seu código. Se o seu código não tiver feito com as boas práticas, ele vai ter muita dificuldade de entender tudo o que está acontecendo ali. Então o que você vai fazer? Você vai, sempre que puder, facilitar o entendimento das pessoas, certo? Então como é que a gente faz isso na criação de variáveis? Sempre que você for criar uma variável do tipo string, você coloca como se fosse um prefixo antes do nome da variável. A gente criou ali a variável strResult, não é por acaso. str representa string, certo? E aí você pode colocar o nome da sua variável. E o nome pode conter tanto letras maiúsculas como minúsculas, como números, como tudo que você quiser. Só não pode caracteres especiais, traço até que pode, traço e underline pode, mas nenhum outro caractere especial, certo? Mesma coisa aqui para variáveis do tipo número. Int vai ser int também. Int, nome da variável. Se for uma int 64, se você quiser facilitar ainda mais para dar o entendimento que é int 64, você pode colocar int 64 e o nome da variável. Tudo que você puder fazer para ajudar o entendimento. No tipo double, você coloca double, como é que é? Double, db de double. Aí você coloca lá nome da variável. Isso tudo vai fazer com que você facilite o entendimento do próximo que vai estar tendo que entender o seu código. Booleana, bo, nome, array, arr de array, nome da variável. Então, gente, basicamente essas são as variáveis mais comuns de se utilizar, tá? E são as variáveis com que vocês vão ter mais contato de início, assim. E conforme vocês forem tendo a necessidade de trabalhar com outros tipos de dados, de informações, você vai aprendendo a lidar com todas elas aqui. Caso elas não estejam aqui, você pode pesquisar os tipos aqui, entendeu? Então aqui você vai achar que armazena data, que armazena informação de hora, que armazena todo tipo de informação que você puder imaginar. Beleza, gente? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje e a gente se vê na próxima aula. Valeu!